Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A direção nacional da CUT esteve reunida em Brasília no dia 4 de setembro para organizar as principais ações da central para o próximo período. O debate de conjuntura contou com a presença de Manuel Messias Melo, secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, e o deputado federal Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo. E todos nós sabemos aqui, a gente fala dos problemas de negociação dos servidores com o governo, os problemas da CONTAG, do setor rural, da CONTRAF, CONTRAF é a nossa, da FETRAF e da CONTAG com MDA e com o governo como um todo. A gente fala dos outros problemas de relacionamento, mas evidentemente nós sabemos de que lado estamos e a CUT já deu a demonstração mais de uma vez de que é preciso sempre saber combinar a crítica, a mobilização, a negociação com os riscos do processo político brasileiro. Durante a reunião da direção nacional da CUT, foi lançada a plataforma da Central para as eleições 2012. A plataforma é um instrumento para a intervenção dos sindicatos cutistas no processo eleitoral dos municípios e de comprometimento de candidatos com as pautas da classe trabalhadora na elaboração de políticas públicas. Então, a plataforma, na realidade, é uma forma que nós da CUT encontramos de disputar as eleições municipais do nosso país para além desse debate meramente eleitoral, de qual candidato vai se votar, se o candidato é mais compatível com a realidade da cidade ou não. Nós da CUT tomamos uma decisão a partir de 2006, num novo momento que a gente estava vivendo no Brasil, com o governo dos trabalhadores, que era o momento, inclusive, da nossa central disputar os rumos do nosso país, disputar a hegemonia na sociedade. E uma das ferramentas que a gente tem utilizado é exatamente a plataforma da classe trabalhadora para a disputa eleitoral. Então, a cada ano eleitoral, tanto nas eleições gerais como nas eleições municipais, a gente constrói um conjunto de propostas e apresentamos para os candidatos, os diversos partidos, como uma forma, de fato, a gente disputar as eleições do nosso país. Além de a gente apresentar para os candidatos, a gente também apresenta para a sociedade. Então, é uma ferramenta importante que a gente utiliza neste momento para, de fato, envolver a classe trabalhadora nesse processo eleitoral. A luta da CUT contra os efeitos da terceirização também foi pauta da reunião da direção nacional. As estratégias da campanha em defesa dos trabalhadores ameaçados pela terceirização foram apresentadas por Graça Costa, secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT. Nós queremos garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Nós não queremos discriminação, como é de fato o que acontece hoje. E nós queremos principalmente, nós somos contra, mas se tem regulamentação tem que ser para melhorar e não para piorar. Haja vista o número de mortes que nós temos nos setores terceirizados aqui no Brasil. A nossa ideia é que, se for para regulamentar, tem que ser um regulamento, um regimento que não tire direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, que não seja um retrocesso além do que a gente já tem, ou pior do que o que a gente já tem. A gente sabe que o conteúdo do 4330, que está, inclusive com substitutivo, que é mais complicado do que o próprio projeto, é de fazer com que os empresários realmente só economizem na hora de fazer a terceirização. Nós queremos virar essa lógica dessa discussão com o empresariado aqui no Brasil. A publicação da Portaria 186 pelo Ministério do Trabalho em abril de 2008 passou a estabelecer critérios para o registro de entidades sindicais. O texto permitiu uma fragmentação sindical, que já vem acontecendo nos últimos tempos. A CUT e demais centrais enviaram ao Ministério do Trabalho sugestões de alterações na portaria. Jaci Afonso de Melo, secretário nacional de Organização e Política Sindical, falou ao Jornal da CUT sobre a revisão a ser feita pelo ministro Brizola Neto e quais são as alterações. O novo ministro do Trabalho pediu sugestões das centrais sindicais sobre uma atualização da Portaria 186. A CUT reafirma o seu princípio de liberdade e autonomia sindical, mas, no entanto, a Constituição brasileira assegura a unicidade sindical no âmbito do município. Então, a CUT está reafirmando a liberdade e autonomia nas federações e confederações, as somatórias dos sindicatos,
A portaria 86 ela foi importante do ponto de vista nesse aspecto de possibilitar os registros de confederações e confederações, que era representativa, é o caso dos bancários, que a Contraf representava mais de 90% dos bancários e não tinha um registro no Ministério do Trabalho. Então, portanto, as sugestões da CUT vai no sentido de impedir a fábrica de sindicatos, de processos antidemocráticos que ocorria nesse processo, mas que também assegura a liberdade e autonomia sindical dos sindicatos poderem fazer desmembramento, desassociação em função de uma nova forma de organização. Então, sem ferir a Constituição. Nós gostaríamos, e essa é a posição histórica da CUT, que fosse ratificada a Convenção 87 da OIT, que garante a plena liberdade e autonomia sindical. No dia da independência do Brasil, um grito ecoou pela capital paulista. O grito dos excluídos, manifestação de denúncia e protesto contra a exclusão social, partiu da Praça Oswaldo Cruz e seguiu encaminhada até o Parque do Ibirapuera. Reunindo 5.000 manifestantes, a atividade foi coordenada pela Central dos Movimentos Populares. Contou com a participação da CUT e do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Não podemos aceitar que pessoas vivam sem moradia nesse país. Não podemos aceitar crianças fora da escola, pessoas que não têm condições de estudar. Não podemos aceitar, como já falou aqui a colega dos ambulantes, que o prefeito de São Paulo faz uma política para expulsar esses trabalhadores do centro da cidade para beneficiar o grande comércio. E é por isso que a Central Única dos Trabalhadores está junto com os companheiros da CMP. Essa manifestação se enquadra para levantar o grito, como eles dizem, o grito dos excluídos. E é o momento de norte a sul do país para levantar essas bandeiras. Então, a gente concentra nisso, porque para nós, a CUT, junto com a Central dos Movimentos Populares, é importantíssimo. Quem está na luta dos movimentos sociais são trabalhadores, aquele que vive do suor do seu trabalho. E que, portanto, essa parceria tem tudo a ver pela melhoria das condições de trabalho também, pela redução da jornada de trabalho, que tudo isso contribui para a gente acabar com esse quadro de exclusão em nosso país. Qual a independência que nós temos hoje? A independência do cativeiro, enquanto éramos escravos, e hoje continuamos sendo escravos de um salário mínimo de fome. Por isso é que nós estamos aqui, gritando bem alto ao som de todo o povo brasileiro. O grito dos excluídos no Brasil inteiro. É o grito daqueles que não estão conformados com a situação em que nós estamos vivendo. Eu estou dando meu grito para a população, que nós somos trabalhadores, pais de famílias, cidadãos brasileiros e estamos defendendo o nosso direito de trabalho. A gente vai buscar remédio para pressão, não tem. Manda em outro lugar, não tem. A gente fica esperando uma consulta, um exame para 6, 7 meses. Eu esperei, eu estava com problema no intestino, esperei 8 meses para fazer esse exame. Fiquei com anemia porque eu perdi muito sangue e não tem condições, eles não marcam. Estive aqui hoje, né, com o pessoal da juventude da Baixada Santista para poder lutar pelo direito a moradia, acesso às políticas públicas, que a gente sabe que hoje em dia no Brasil não tem. Então nós estamos aqui hoje com a juventude, mostrando que a juventude vem no dia 7 de setembro para poder lutar pelos seus direitos. Especificamente na moradia, nós temos como a bandeira fundamental a questão da luta por moradia popular, com qualidade, um mutirão autogestão e moradia nas áreas centrais. O nosso papel é fazer com que os governantes tenham na pauta da sua gestão que moradia ela é um direito pleno dentro da Constituição brasileira. Hoje a pauta principal nossa aqui é a criminalização dos movimentos sociais. Da região sudeste, nós temos, lamentavelmente, em alguns locais, muita dificuldade dos movimentos poderem desenvolver as suas atividades.
E nós sentimos que nós temos que levantar essa bandeira, porque pessoas, inclusive, crescidas, forjadas no meio dos movimentos sociais, hoje, quando estão no poder público, pegam exatamente as organizações combativas como alvo para tentar criminalizar, judiciar as atuações dos movimentos sociais na base. Chega de tanto engano, enganando todo mundo, o povo está sendo enganado em todos os setores. Nós não queremos mais ficar enganados, estamos cansados da ilusão. Chega, não é assim. Todo dono de casa, dona de casa, precisa ter seu lugarzinho, porque não há dinheiro que chega para você pegar aluguel, você passar fome. Para você conseguir isso mesmo, você não é feliz. Por quê? Porque a gente está vendo muitas coisas erradas pelos nossos governantes. Eles prometem e não fazem nada. 70 mil metalúrgicos pararam a produção nas fábricas do ABC nesta segunda-feira. A greve por aumento salarial foi decidida por unanimidade em assembleia no dia 5 de setembro. A paralisação não inclui o grupo das montadoras e serviu como advertência aos patrões para que apresentem propostas aceitáveis de aumento salarial e divisão de lucros. Caso não haja negociação, a greve pode acontecer por tempo indeterminado. Os trabalhadores reivindicam o mesmo índice conquistado pelos metalúrgicos das montadoras na campanha de 2011. Nós estamos em campanha salarial da nossa categoria. E nesses segmentos de autopeça, máquinas, eletroeletrônicos, nós não tínhamos acordo, porque nós fizemos no ano passado, em 2011, um acordo válido por 2 anos nas montadoras. Tanto que a greve não atinge as montadoras, porque já tem acordo para esse ano firmado ano passado. Já para esse ano ficou os demais grupos da nossa base, que é máquinas, autopeça, eletroeletrônicos, e entregamos a pauta no final do mês de junho e até agora não conseguimos uma proposta que atenda às reivindicações da nossa federação, que é a melhoria do piso, o aumento real junto com a inflação e também o auxílio maternidade de 180 dias. Portanto, como a negociação infelizmente não avançou até agora, fomos obrigados a fazer hoje um dia de manifestação na categoria. Todas as empresas desse segmento estão paralisadas e com isso tentar fortalecer a continuidade das negociações a partir de amanhã. Então esse é o objetivo dessa mobilização do dia de hoje. Foi divulgada na semana passada a taxa do índice do custo de vida calculado pelo DIEESE. No mês de agosto, a taxa subiu 0,20%, inferior aos 0,42% de alta do mês de julho. O grande responsável pela taxa em agosto foi o grupo Alimentação. Os legumes tiveram as maiores altas. O ICV mede a variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 30 salários mínimos do município de São Paulo. A CUT e as demais centrais sindicais voltam a se reunir no próximo dia 14 de setembro com a Secretaria-Geral da Presidência da República para debater a proposta de isenção de imposto de renda para a PLR. O encontro terá participação do ministro Gilberto Carvalho e a expectativa é de que o governo cumpra com o compromisso assumido com representantes dos trabalhadores. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.